antes de você trabalhar como QA, com o que você estava trabalhando antes? Bom, eu sou formado em ciências contábeis, né? Trabalhei muito na parte da administração. Fui jovem aprendiz de um banco e eu sempre estava nessa área, né? Administração, contabilidade. Inclusive, E quantos anos você tem hoje? Até tenho vinte esqueci. e cinco, 25, 25 perfeito. anos. Perfeito. E assim, eu trabalhava nessa parte, né? Meu último trabalho foi numa prefeitura municipal, também nessa área da administração. E aí, assim, eu sempre me via infeliz naquela área, né? Tinha muita vontade de migrar para a área da tecnologia, mas eu tinha um pensamento meio preso ainda, né? Que eu me formei nisso, eu tenho que seguir minha vida nisso. Eu já tenho tantos anos, não posso fazer outra faculdade. E aí eu me prendia muito nisso, né? Tem muita gente que acaba se prendendo nisso, né? Então você, tipo, você começou com quantos? Ciências contábeis, 18, 17? Cara, eu comecei muito novo. Eu comecei com 17, me formei com 21 anos, e aí eu emendei com um estágio em um escritório. E aí, como eu falei, e como você falou também, né? Eu era muito preso a isso, né? Que, tipo, eu tinha dedicado 4 anos da minha vida àquela faculdade, né? Eu tinha que seguir naquilo, eu não podia mudar, entendeu? Na sua cabeça era isso que passava. Você fala assim, pô, eu já escolhi, já era. Isso, era exatamente isso. Caraca. E aí, tipo, quando que você começou a pensar assim, vou entrar na área de QA? Porque eu imagino que você deve ter pensado primeiro, vou entrar na área de TI, né? E aí depois você pensou na Isso. área de QA, né? Cara, eu vinha um conhecido meu, né? Um familiar meu, ele tinha arrumado um emprego até por acaso, assim, nessa área da tecnologia. E eu via, né? Eu via ele progredindo, eu via as condições de trabalho que ofereciam para ele. E via que era totalmente oposto às que eu tinha. E, tipo, eu tava muito perdido, tava muito infeliz, não sabia o que estudar, não sabia qual seria o próximo passo. E aí foi que a chave virou na minha mente, né? E eu comecei a pensar, pô. Tem gente aí que começa a estudar, fazer uma faculdade com 40 anos, com 45 anos, com 50. Porque eu, com 23, na época que eu tinha, né? Porque eu não posso começar uma faculdade nova. Aí foi aí que eu comecei, né? Comecei a dar entrada na minha graduação em análise e desenvolvimento de sistemas. E Legal. aí comecei a estudar por fora, né? Só que aí, como todo mundo sabe, como principalmente quem trabalha já na área, é muita coisa para estudar, né? Quando você entra assim, você se perde assim na loja de programação, em tanto de linguagem que tem, banco de dados, e aí eu me via muito perdido. Eu comecei a estudar, começava a estudar uma coisa, aí via que não estava indo, aí tentava ir para outra, e assim, eu comecei a pensar, não, eu tenho que ter um foco, eu tenho que ter uma área específica e focar nisso. Então, eu comecei a estudar as áreas, né? Eu vi que a área da tecnologia era muito além da programação, né? Tem gente que acha que é só programador, né? Só tem isso, né? Até então, o povo falava que a área estava saturada por causa disso, né? Porque todo mundo acha que só pode desenvolver. E não é bem isso. Aí eu fiquei em dúvida entre duas áreas. Fiquei em dúvida entre a área de dados e a área de qualidade. Só que assim, eu estava quase indo para a área de dados porque eu já tinha estudado banco de dados, era uma área que eu tinha gostado. E a área de qualidade eu estava começando, né? Que da hora. E aí beleza, então aí, legal, você já estava procurando trabalho na área nessa época? Você estava trabalhando ainda naquele estágio que você tinha mencionado ou não? Você estava desempregado no momento? Como que foi isso? Eu estava na prefeitura, né? Trabalhando na prefeitura municipal, na parte da administração. E aí eu aproveitava os tempos livres para estudar, né? Aí, como eu falei, assim, eu estava me sentindo muito perdido no gama de conteúdo que a área tinha, né? A Entendi. área de TI tinha. A E aí eu DS, você quis. viu um monte de coisa, viu? Exato, Entendi. exato. Aí foi isso, assim. Foi um achado, realmente, assim, a área de qualidade na minha vida. Que da hora, cara. Não, e é isso mesmo, tá, gente? Essa é a parte engraçada, né? Tipo, a gente acaba não dando o devido valor aí para algumas áreas que estão em volta, né, da desenvolvimento. Eu entendo que a área de desenvolvimento acho que é a mais falada dentro de TI no geral, né? E o pessoal sabe que ganha bem também. Mas existem outras áreas, né? Tem a área de produto, né, que é a PO, tem a área de design, que são os times de design, UX, né, UI. Tem também o time de qualidade. E a gente tem até tem times de dados e tem a parte de desenvolvimento também, né? Não podemos deixar de falar isso. Então, só para vocês entenderem como a área é ampla, né? E o mais legal, assim, sinceramente, pelo menos na minha visão, a mais fácil atualmente, dentre essas, né, que eu mencionei, eu acho que é a qualidade, justamente porque ela tem um requisito mais baixo em relação ao técnico, né? Tipo, você não precisa aprender o que um desenvolvedor realmente aprende para se tornar, e você consegue, né,
entrar na área com uma certa velocidade, né? Não foi à toa que o Jean conseguiu em 2 meses, né? A Monique conseguiu 1 mês e meio, o Jefferson também conseguiu em 2 meses.